Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre o Corvo de Três Olhos. E aí galera, como vocês podem notar, o espírito natalino chegou ao TV Antares, estamos aqui todos em clima de Natal. Eu, Gustavo Lopes, a diretora Michele Campos e a irmã dela, a Micaele Rocha, que estamos aqui em 3 hoje, o membro mirim hoje no TV Antares. Dá um oi pra eles aí. Oi. Oi. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o Corvo de Três Olhos, tá? É uma figura muito importante da Guerra dos Tronos, né? Aliás, a Game of Thrones, né? A série de TV, e não só dos livros, é óbvio. Na 6ª temporada ele vai ter uma participação mais efetiva e por isso eu vou falar sobre ele, para que a gente entenda melhor o que é o Corvo de Três Olhos, para que na hora que chegar a série todo mundo saiba mais ou menos, pelo menos, o que é ele. O Corvo de Três Olhos a gente não sabe exatamente quem é ele, a gente não tem essa noção, mas os livros eles dão uma noção um pouco mais precisa do que pode ser ele e do que exatamente ele quer. Na verdade, do que ele quer não tanto, mas o que pode ser, quem pode ser ele. A gente imagina que ele é Brynden Rivers, um dos mais famosos bastardos Targaryen. Para quem não sabe, os Targaryen têm muitos bastardos, afinal de contas eles eram reis, rainhas, príncipes, princesas e a porra toda. Então, eles tinham muitos bastardos, dos quais alguns foram legitimados. E desses poucos legitimados aí, a gente teve o Brynden Rivers, também conhecido como o Corvo de Sangue. É conhecido como Corvo de Sangue porque ele tinha uma marca no rosto dele, e essa marca era um pouco mais escura, né? Ele era albino e tinha uma marca escura da cor de vinho tinto, teoricamente, ali na cara dele, portanto ele ganhou este apelido. O Brynden, ele é filho do rei Aegon IV com a Melissa Blackwood. Para quem não sabe, existiram vários grandes bastardos Targaryen. Dentre eles, obviamente, está o Brynden, mas a gente tem outros. Vou olhar aqui na minha colinha porque eu não me lembro exatamente todos os nomes, até porque são nomes Targaryen, então é mais difícil da gente lembrar. A gente teve 4 grandes bastardos. O Daemon Blackfyre é muito importante. Ele que fez a rebelião Blackfyre. O que é a rebelião Blackfyre? Quando esse cara ele se revoltou ali contra o trono, ele dizia que ele tinha o direito de substituir o pai dele e, portanto, ele disse que, falou, não, então agora eu vou ao Trono de Ferro. E ele criou uma própria casa, chamou ela de Blackfyre, né? E daí ele tentou ali pegar o trono. Então ele é muito importante. A gente tem o Aegon Rivers, que é chamado de Aço Amargo. Ele e o Brynden não gostavam muito um do outro, então eles tretavam bastante. E vai ter até uma coisinha mais pra frente que eu vou falar. Além disso, teve a Shiera Seastar, que ela, like a Jaime Lannister e Cersei Lannister, ela era amante do Brynden Rivers. Os dois eram meio irmãos, mas eles não estavam nem aí, eles se pegavam mesmo assim. E obviamente o Brynden Rivers, que era chamado de Corvo de Sangue, e vocês já sabem disso. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre a Casa Blackwood para que a gente possa seguir aí a nossa explicação perfeitamente. A Casa Blackwood é uma casa bem antiga do Tridente. Eles governavam como reis ali na época da Era dos Heróis, mas quando os Ândalos chegaram isso mudou, eles deixaram de ser reis. Só que eles conseguiram manter ali as origens deles, eles adoravam os deuses antigos e eles mantiveram-se adorando os deuses antigos. Isso quer dizer que ali uma casa meio que do sul, né, praticamente, e mesmo assim eles mantiveram ali adorando os deuses antigos. E isso, teoricamente, seria um dos fatores que levariam um membro dessa casa a ser um warg, ou troca-peles, ou vidente verde. Você tem que adorar os deuses antigos, teoricamente, porque é uma crença que exatamente surge ali na religião dos deuses antigos. O Brynden, ele tinha uma espada de aço valeriano e ele chamava essa espada de Irmã Negra. Só que ele não gostava muito de lutar com ela, ele preferia lutar com arco, ele se sentia mais à vontade para lutar com arco, então ele usava arco e flecha nos combates dele. Um pouco mais pra frente ali da história, teve a rebelião Blackfyre, e daí o Brynden ele não se uniu com o meio-irmão dele, ele ficou do lado do rei, do reino, né? Ele não se opôs ali ao Trono de Ferro e ele lutou pelo rei. E, inclusive, ele foi o responsável por conseguir acabar com a rebelião Blackfyre
porque o grupo que ele comandava, chamados Dente de Corvo, eles foram os responsáveis ali por fazer chover flechas sobre o Daemon Blackfyre, e por conta disso a rebelião Blackfyre acabou. O Brynden também conseguiu perder um olho na guerra, quando ele estava ali lutando. O irmão dele, o meio-irmão dele, na realidade o Aço Amargo, ele acabou arrancando um olho dele fora, digamos assim, e ele perdeu um olho, ele ficou só com um olho, ele ficou olheta, se é que isso existe. Não somente o Daemon Blackfyre foi morto nessa rebelião aí, nessa guerrinha, mas também os dois filhos gêmeos dele, inclusive foram o mesmo grupo, né? Eles morreram meio que juntos ali. Então, por conta disso, o Brynden ele foi chamado de fraticida, né? Então, as histórias sobre ele não eram muito legais. Quando o rei Aerys I ascendeu ao trono, é bom lembrar que esse é o Aerys I, não é o pai da Daenerys. O pai da Daenerys é o Aerys II, não é esse daí. Esse daí é um outro. Quando esse cara ascendeu ao trono, o Brynden ascendeu junto com ele e se tornou conselheiro do rei. E ali ele enfrentou várias calamidades, etc. Ele teve que tomar várias atitudes. Ele reteve outra rebelião que estava começando dos Blackfyre, conseguiu reter ali e permaneceu leal à coroa, sempre leal aos Targaryen. Em nenhum momento ele se debandeou para outro lado que não fosse o lado da família principal, digamos assim. Quando o rei Aerys I ascendeu ao trono, é bom lembrar que esse é o Aerys I, não é o pai da Daenerys. O pai da Daenerys é o Aerys II, não é esse daí. Esse daí é um outro. Quando esse cara ascendeu ao trono, o Brynden ascendeu junto com ele e se tornou conselheiro do rei. E ali ele enfrentou várias calamidades, etc. Ele teve que tomar várias atitudes. Ele reteve outra rebelião que estava começando dos Blackfyre, conseguiu reter ali e permaneceu leal à coroa, sempre leal aos Targaryen. Em nenhum momento ele se debandeou para outro lado que não fosse o lado da família principal, digamos assim. Depois dele ter assumido ali como conselheiro do rei, várias teorias ali, várias coisas, vários rumores surgiram sobre o Brynden. Por exemplo, as pessoas diziam que ele governava o reino, né, com o auxílio ali de espiões e feitiços. Ele não era uma pessoa muito bem vista ali pela sociedade, a galera não gostava muito dele. Então, isso pode mostrar que ou ele era uma pessoa ruim, de fato, quando ele viveu em Porto Real, ou talvez simplesmente é aquele negócio de por ele ser meio estranho, ele ter aquela mancha na cara e ser albino, a galera não gostar muito dele. Quando o rei Mercer I assumiu o trono, ele que não gostava do Brynden, ele acabou mandando ele para celas ali de Porto Real, né? E daí ele ficou preso lá por algum tempo. Só quando o rei Aegon V, vocês que não sabem quem é Aegon V, Aegon V é o irmão do mestre Aemon, aquele cara que ele chamava de Aeg, né? Que inclusive quando ele morre ele fala Aeg, Aeg. Então é esse aí, o Aeg, que o mestre Aemon tanto falava. O irmão do mestre Aemon, quando ele assumiu, ele pegou, tirou o Brynden de lá. E daí junto com o mestre Aemon, que foi pra patrulha, ele levou o Brynden, né? Levaram eles lá pra patrulha, deixou ele lá. E depois o Brynden tornou-se ali Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Ele conseguiu ascender ao posto mais alto da Patrulha da Noite também.